O PowerPoint apresenta muitas opções para facilitar o trabalho com as tabelas, proporcionando mais flexibilidade no seu uso. Estudaremos nesta aula como dividir e mesclar as células e como usar tabelas do Excel na apresentação. Como dividir células de uma tabela no PowerPoint. Eu vou usar aqui o meu slide 3, essa tabela, e vou usar essas células em branco. Então, primeiro eu seleciono a minha célula e venho aqui em Layout. Neste local aqui no Mesclar, eu tenho a opção de dividir células. Clicando, eu tenho esta caixa de diálogo para decidir quantas colunas e quantas linhas eu desejo na divisão. Vou dar OK e, perfeito, consegui dividir. Outra forma rápida de fazer também é assim. Eu venho em Design e vou desenhar a tabela. Clicando no lápis, eu posso então riscar a minha divisão desta forma e aqui riscar a minha divisão de linha. Dando um ESC, eu tenho o meu resultado final. Para executar agora o processo contrário da divisão, que seria a união dessas células em uma só, nós chamamos isto de mesclar. Nós vamos proceder da seguinte forma. Eu vou selecionar esse conjunto de células, venho aqui em Layout e nesse local, no mesclar, ao lado do dividir, então eu tenho mesclar. Clicando, ele vai unir as células em uma só. Outra maneira é vir em Design e escolher a borracha. Eu devo proceder da seguinte forma. Clicar primeiro na linha e agora eliminar as colunas. Pronto, agora eu tenho uma célula só também. Então agora eu vou fazer uma divisão e uma união, uma mesclagem em locais com conteúdo. Então eu vou dar um ESC aqui. Primeiro eu vou utilizar o desenhar aqui pelo lápis. Então eu clico e vou passar no meio aqui do nosso conteúdo. Percebam, olhem o resultado. Ele divide e joga o conteúdo para um local só. Agora eu vou pegar a borracha e vou eliminar a divisão. Ele retorna para a situação anterior. Dando um ESC, agora eu vou selecionar uma célula, venho em Layout e vou dividir células. 2 colunas e uma linha. Perfeito. Vou dar OK. Mesmo resultado. Selecionando as duas, vindo em Layout e usando Mesclar, também o mesmo resultado da borracha. Como usar uma tabela do Excel no PowerPoint? E o principal objetivo para isto é a facilidade dos cálculos que o Excel proporciona. Então, neste local aqui eu vou inserir um slide em branco. Então, novo slide, slide em branco. Perfeito. Aqui eu vou inserir uma planilha. Então, eu venho no Inserir, Tabela e aqui Planilha do Excel. Perfeito. Então, eu tenho um elemento que é a planilha. Na sequência, agora eu vou clicar fora e vou lá na minha outra tabela e vou copiar o conteúdo. Mas eu posso digitar como no Excel diretamente. Então, Ctrl C para copiar, venho, clico 2 vezes para abrir a edição da planilha. E na sequência, dou um Ctrl V. Agora eu vou ajustar um pouco aqui as colunas, como trabalhamos no Excel. E para melhorar o visual agora, eu mantenho selecionado o meu conteúdo, venho aqui no Formatar Células e vou fazer um autoajuste principalmente da altura. Perfeito. Então agora eu vou movimentar um pouco aqui para encaixar dentro do meu slide. Posso movimentar o objeto. Tá? Clicando 2 vezes aqui, eu vou delimitar a área que será exibida. Olhem só. Perfeito. Agora, clicando 2 vezes, abrindo a edição, eu tenho aqui uma adaptação das ferramentas do Excel. Inclusive aqui, ó, fórmulas. Então, por exemplo, formas matemática e trigonométrica. Então, eu vou procurar aqui a função soma. Ó, soma. Ele pede os valores, eu vou selecionar aqui na tabela os valores. Dou um OK. Olha só. Venho em página inicial, aumento o tamanho do conteúdo, como no Excel. Clicando fora, então eu tenho a planilha colocada num slide para poder apresentar.
Então, essa propriedade de poder inserir uma planilha do Excel no PowerPoint mostra a interatividade entre os programas. E é muito fundamental o seu conhecimento sobre Excel para poder trabalhar. E finalizamos aqui essa parte de trabalho com tabelas no PowerPoint.